Shalom, shalom, pessoas valiosas, tudo bem com vocês? Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre o Salmo 125, aqui da Palavra de Deus. Este é um salmo de encorajamento, né? É um salmo, o seu objetivo é de animar o coração do crente. Aquele crente ao passar por momentos difíceis, né? Não sabemos quem compôs aqui este salmo, Salmo 125, mas nós sabemos que ele era usado ali pelos peregrinos. Nós somos peregrinos também, pelos peregrinos judeus, né, quando eles se deslocavam das suas cidades para Jerusalém. Ali nós vamos meditar hoje nesse salmo. Então eles peregrinavam ali durante aquelas festividades anuais, né, ordenadas por Moisés. Então essa era a obrigação de todo o judeu. Pelo menos uma vez ali ao ano, né, em ocasiões, ele deveria sair de onde ele estava e se dirigir a Jerusalém, onde estava ali o tabernáculo primeiro, e depois se dirigir ao templo para cultuarem a Deus, né, ali nas grandes festas religiosas de Israel. Salmo 25 é tremendo, né? Então, enquanto eles caminhavam, enquanto eles peregrinavam, né, eles andavam ali, eles iam em caravana, né? Durante a viagem, eles cantavam a Deus, eles louvavam ao Senhor Deus. E parte do livro do cântico deles, são parte dos salmos, né, queridos? Salmos 120 ao 134. E esses salmos, né, eles são chamados de salmo de romagem, né, ou romaria. Por que isso? Por causa da peregrinação. Como eu disse, os peregrinos, né, por causa da peregrinação, o Cânticos também de Degraus era conhecido assim. Por quê? Porque Jerusalém ela estava mais acima ali e eles subiam, né, para Jerusalém. Era conhecido também esses salmos de cântico, né, de ascensão. Enfim, queridos, são vários nomes dados a este salmos, né? São vários nomes dados para ele, né? Então eles estão bem aqui no livro, no meio do livro de Salmos. E o objetivo deste salmo, que nós vamos conversar hoje sobre ele, para nós, é trazer o conforto, é trazer o ensinamento, a instrução e o encorajamento. O encorajamento que eles trouxeram para o povo de Deus naquela época, né? Então nós somos também um povo de Deus, amém, queridos? Nós somos um povo de Deus. Nós somos peregrinos também, estamos caminhando aqui nessa terra em rumo a Jerusalém, a nova Jerusalém que está ali nos céus. Então, Salmo 125, e como o povo de Deus ele deve se comportar, queridos, quando ele está passando um período de dificuldade, de adversidade, de tribulação ali na sua vida. Esse salmo ele vem nos ensinar isso, né? Como é que nós temos que nos comportar diante das adversidades. Não sabemos quem escreveu, como eu disse, este salmo, mas também, queridos, não é difícil imaginar a situação em que ele foi escrito. Não há tanta dificuldade assim, porque há três possibilidades aqui eu lendo, e nós podemos entender que há três possibilidades na situação que ele foi escrito. Primeira, quando a nação de Israel, ela estava ali em sua terra, mas o povo estava sendo dominado ali por outros povos estrangeiros. A nação estava sendo dominada pelos inimigos, né? Os moabitas, os amonitas, os filisteus ali. E isso aconteceu várias vezes, né? Só você ver ali os livros de crônicas, né? Que às vezes acontecia que um povo estrangeiro, né? Um povo ali inimigo, ele dominava a terra prometida. Então Israel ele ficava debaixo da opressão ali por aqueles povos ímpios, aqueles povos maus. Amém, queridos? Então, a outra situação em que esse salmo poderia ter sido escrito, né, aqui, quando um rei judeu, ele se tornava ímpio e oprimia o povo de Deus. Então, nós vemos nos livros dos reis, crônicas também, o rei Acabe, ele era ímpio e ele oprimia o povo de Deus, né?
A outra situação podia ser que Israel estava dominando sobre a terra, mas havia ali alguns espaços que ainda pertenciam a alguns ímpios ali. Então, independente dessas situações, esse salmo traz esse quadro de crentes verdadeiros sofrendo perseguições, gente, opressões, injustiças, e o crente, por conta da opressão, corre o perigo de desanimar, se aliar então com os maus, viver e fazer o que eles faziam, coisas abomináveis, né? Imoralidade, idolatria, prostituição, que era característica desse povo em redor ali da nação de Israel. A questão é que esse salmo foi escrito nesse contexto. Qual o contexto? Que o povo de Deus estava sendo oprimido, ameaçado, sendo provado diariamente, querido. E o Salmo, ele mostra de que maneira eles deveriam se comportar diante da adversidade. E é sobre isso que nós vamos conversar nesse momento, sobre este Salmo maravilhoso, que é o Salmo de 125. Então, bora lá? Primeira coisa, querido, aqui, eu vejo aqui nesse Salmo, é que nós temos que nos lembrar das promessas de Deus. Você vai ver isso logo nos versos aqui 1 ao 3. A segunda coisa é orar a esse Deus de promessas. A terceira situação é que nós devemos ficar atentos contra a tentação e o risco de nos desviarmos por conta dessa adversidade, que é o que a gente vê aqui no verso 5. Então vamos ler aqui, querido, verso 1 e 3. Todos aqueles que depositam absoluta fé no Eterno são inabaláveis como o Monte Sião. Assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra concedida aos justos. Se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Queridos, nós temos 3 promessas para o crente, né, que passa aqui por adversidades. E quem não passa por situações difíceis, por adversidades. Então, a promessa que eu vejo aqui, ele vem falar sobre firmeza, né? Ele vem falar assim, olha, são firmes como o monte de Sião. É assim que nós temos que ser firmes como o monte de Sião. Então, o monte Sião, ele era um monte sobre o qual estava a cidade de Jerusalém. Sobre a cidade de Jerusalém. Não era um monte muito grande, né? Mas dá uma ideia aqui de fortaleza, de firmeza, né? Por quê? Porque ele está situado, ele está firmado em uma região ali montanhosa. Então, e essa figura, ela é usada aqui nesse salmo, né? Para se aplicar àquele que confia no Senhor. Você confia no Senhor? Né? Então é aplicada para aquele que está firme, né? Aquele que não se abala. Então você não pode se abalar, nós não podemos nos abalar. Nós teremos problemas sim, teremos adversidades sim, mas esses problemas, essas adversidades, ela não pode nos abalar, ela não pode, amém, nos deixar cabisbaixo, elas não podem te destruir, entenda isso. E aqui no verso 2 nós vamos ver guardados para sempre também, né? Algumas traduções vêm falar guardados para sempre. A minha fala assim como um colar de montanhas que cerca Jerusalém, a proteção do Senhor envolve o seu povo eternamente, queridos. É a primeira coisa que eu vejo aqui, né, nessa promessa que vem falar de firmeza. No verso 2, nós seremos guardados para sempre. Você está guardado no Senhor. E eu sempre procuro entender e colocar isso na minha mente. Eu estou guardada pelo Senhor. Vem lutas, vem dificuldades, vem terremotos, dificuldades financeiras, espirituais. Sim, mas, né, o monte continua ali. Esse monte aqui era firme, era um monte firme. Podia vir tudo, mas o monte continuava ali, o monte estava ali. Então por isso que ele fala, olha só, né? Como monte, são inabaláveis como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Então assim nós permaneceremos, queridos. Assim é aquele que confia no Senhor, amém? E aqui, né, eu vejo aqui, porque a gente está falando, eu coloquei aqui, 3 pontos importantes deste salmo, que é o que nós temos que nos lembrar das promessas de Deus. E falando das promessas de Deus, eu venho olhar aqui, que nós temos 3 promessas nesses versículos, que é o da firmeza, e agora nós vamos ver o quê? Que a promessa está aqui no verso 2.
Qual é a promessa do verso 2? Vamos ler aqui no verso 2, né? A proteção do Senhor envolve o seu povo, tá, eternamente. Então vem falar de proteção também. Nós vamos entender a proteção do Senhor e a promessa que o Senhor nos protegerá. Então aqui nós temos mais uma comparação, né? Mais uma comparação geográfica, na verdade, da geografia ali de Jerusalém. Mais uma comparação. O Monte Sião, ele estava cercado ali por montanhas altas, né? Então a mesma forma que Jerusalém estava ali cercada por montanhas, Deus estava ao redor do seu povo ali para sempre. Ou seja, ao redor, né? O que é ao redor? Ou seja, eles estavam cercados por todos os lados, desde agora e para sempre. Estavam cercados, ou seja, o Senhor te protege por todos os lados. Você está protegido por todos os lados em nome de Jesus. Estamos protegidos por todos os lados. E outra coisa que eu percebo aqui que ele faz é isso aqui. Desde agora e para sempre. Essa proteção, ela é eterna. Falando de proteção, a proteção de Deus, ela é eterna na nossa vida. Então não significa que uma doença, uma dificuldade financeira, uma catástrofe, sabe, um acidente ou qualquer incidente humano não nos venha acontecer. Não significa isso. Mas ele quer dizer que Deus vai nos proteger, Deus vai nos cercar para sempre, Deus vai nos cercar para ficarmos firmes com Ele diante de todas as adversidades, diante de todos esses males que pode vir acontecer na minha e na tua vida. Deus vai nos proteger disso, nos proteger de sair da sua presença. Nos proteger de que quando vier a luta, a dificuldade de nós sairmos. Ele quer nos proteger a nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Ele. Porque vai acontecer tribulações, vai acontecer dificuldades, vai acontecer perturbações, vai acontecer tantas coisas que acontecem, que você sabe disso. Então Deus vai te proteger de quê? Se proteger de você ficar fraco. Se proteger de você se desviar dos caminhos certos. Ele vai nos cercar para ficarmos firmes e constantes com Ele todos os dias de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Amém? Falando ainda aqui de promessa, né, que eu falei, a primeira de ficar firme, a outra de proteção e a outra eu quero falar de livramento. Sim, vamos ler o verso 3 aqui. O cetro dos ímpios não prevalecerá sobre a terra, concedida aos justos, e se assim fosse, até mesmo os justos se entregariam à prática da impiedade. Queridos, cetro dos ímpios, acompanha comigo aí na tua Bíblia. O cetro dos ímpios, amém? Vamos lá. O que é esse cetro aqui? É aquele bastão, né, que o rei segura, né? O rei, ele tem na mão, e aquilo vai simbolizar o poder real. Então o cetro, ele vem falar disso, de poder, né? Porque o rei é aquele que comanda as batalhas. O rei é aquele que dá ordens. O rei é aquele que fala, que comanda, enfim, o cetro vem falar de poder. Então o poder dos ímpios, a palavra de Deus diz aqui, não permanecerá sobre os justos. Diga aleluia. É a palavra, o poder deles não permanecerá sobre os justos, sobre a tua vida, sobre a tua casa, né? Porque se a palavra de Deus vem falar sobre isso, sobre o cetro dos ímpios, o poder dos ímpios não prevalecerá sobre os justos, significa, querido, que havia um rei nessa época. Havia um rei ali, um rei ímpio, né? Mas isso não ia ficar durante muito tempo, porque Deus estava falando, não prevalecerá, ou seja, não vai perdurar. Então Deus estava dizendo, tem um rei ali, tem um rei mau, tem um presidente mau, né? Tem um presidente que não é sábio, né? Então, não vai perdurar, não ficará para sempre. Diga aleluia, amém, queridos? Então, é como se ele estivesse dizendo, eu não vou permitir, Deus fala para mim, para você hoje, eu não vou permitir durante muito tempo, tá indo só até onde eu quero.
As pessoas não entendem, querido, que Deus é o dono de tudo, Deus é o poderoso, Ele quer, se Ele quiser Ele tira, se Ele quiser Ele põe, mas tudo tem um porém, tudo tem um porquê, nada acontece sem que Deus nos diga vai, faz, né? Você se lembra de Jó, que Deus permitiu, né, que o inimigo sim tocasse ali em tudo de Jó, menos que tirasse a vida dele. Então tudo acontece pelo comando, pela permissão, na verdade, do Senhor. Então é isso que ele estava querendo dizer. O poder dos ímpios não vai permanecer sobre os justos. Amém? Então, creia nisso. Creia nisso. Então, se a perseguição está muito na tua vida, eu digo para você, calma. Porque não vai durar muito tempo. A injustiça está grande no Brasil, a injustiça está grande em tantos lugares, na tua vida, na tua família, no teu ministério. Calma, não vai perdurar. O cetro do ímpio, o cetro do injusto não vai perdurar sobre a vida dos justos. Diga aleluia, queridos. Deus não permitirá que isso perdure sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua história. Você precisa crer nisso. Você precisa tomar posse da palavra de Deus. Salmo 125, leia versículo a versículo. Deixa Deus falar contigo. Queridos, então, falando aqui de atitudes, a primeira atitude nós temos que ter diante das adversidades é o quê? Lembrar das promessas do Senhor. E eu falei de 3 promessas, né? E agora, né, qual é a segunda atitude que nós temos que ter diante das adversidades? Que atitude você tem que ter? Segundo, orar diante das adversidades. Porque aqui vem falar, olha, aqui no versículo 4, ser misericordioso, Senhor. Ser misericordioso com os bons, com todas as pessoas de coração íntegro. Aqui ele está falando de oração no versículo 4. Então, essa oração aqui era para que Deus firmasse aquele povo. O que então isso traz para nós? Que nós temos que orar diante das adversidades. E aqui o salmista faz a oração, seja misericordioso, Senhor. Ore, interceda, Senhor, seja misericordioso, né? Para que esse povo não saia da presença de Deus, para que eu não saia da presença de Deus. Mesmo quando tudo está dando errado, Senhor, seja misericordioso, né? Então ele vem falar para você orar nesse tempo. Senhor, olha para mim, eu quero ficar firme mesmo diante dessas dificuldades. Mesmo diante dessas opressões, mesmo diante dessa prova que não está sendo fácil, eu quero continuar firme e constante. Tenha misericórdia, Senhor, da minha vida. Tenha misericórdia, Senhor, dos meus irmãos. Ore, queridos, diante da adversidade, diante das lutas. E a terceira atitude, querido, que eu quero falar é vigiar contra as tentações. Né? Então aqui no versículo 5, vamos ler por quê? Porque o salmista ele se refere àqueles membros, o povo de Deus. Vamos ver aqui, ó. Mas aos que se desviam, depois do versículo 4, que ele ora e ele continua orando, ó. Mas, é a continuidade da oração. Mas aos que se desviam por caminhos inescrupulosos, que o Senhor os expulse da sua presença juntamente com todos os ímpios e que haja paz sobre Israel. Querido, a oração aqui o salmista está se referindo, né, aqueles membros ali do povo de Deus que se deixaram influenciar, que se deixaram ceder pelas pressões daquele rei mau, daquele governo mau, daquele governo injusto, sabe? Glória a Deus. Daquele governo, né? Aquele governo que era um governo mau, daquele rei mau, daquele que estava no poder, que não fazia o que não era para fazer. Então a oração aqui era porque aqueles que cederam a esse governo, aqueles que cederam àquele rei. E ele diz assim, ele ora por aqueles que se deixaram, né, se levar pelas tentações daquele governo, daquele rei. Aqueles que abandonaram, que apostataram a sua fé. E como está acontecendo isso, né? Pessoas apostatando a sua fé, né? Deixando de acreditar em Yahvé, Adonai, o Criador, né? E Yahshua HaMashiach, para acreditar em quem? Em outro Deus, o Deus desse século, que são vários deuses, né? Então, ele estava orando aqui por esses que abandonaram a fé em Deus. Aqueles que não entenderam o propósito do sofrimento. Aqueles que disseram, não aguento mais, eu vou ceder, vou para o mundo. Aqueles que não aguentaram mais e disseram, não, é muito sofrimento, sem dinheiro não dá para ficar, né? Sem dinheiro não dá para ficar. E foi, e está deixando o que em primeiro lugar? A carne falar mais alto.
O dinheiro falar mais alto, o dinheiro em primeiro lugar. O trabalho em primeiro lugar e a vida com Deus lá embaixo, a conexão com o Senhor. Não estou falando de igreja, não estou falando de placa de igreja, estou falando de conexão com Deus, vida com Deus, leitura na palavra, vida de oração, consagração. Você está me entendendo? Deixaram. Quantos não deixam, apostatam sua fé para ceder ao governo do mundo, para ceder à carne, aos caprichos do mundo, e a sua salvação está em risco. Aí o Cristo que nós cremos na volta do Senhor Jesus, essa é a promessa, porque a Bíblia é a nossa regra de fé. Aí eles se afastam da presença de Deus, pelos desejos desse mundo, por coisas porque nós somos peregrinos aqui. Então, essas pessoas não entenderam o propósito do sofrimento. Entenda o propósito do sofrimento. Vigia, a terceira atitude que eu estou falando é vigiar contra as tentações. Você precisa estar atento àquilo que vai querer te fazer afastar da fé, afastar do Criador, afastar da presença do Senhor, querido. Você precisa se fortalecer, amadinha. Você precisa estar atento a isso. Você tem que entender o propósito de Deus. O sofrimento tem um propósito. O sofrimento tem um porquê na nossa vida, na nossa história. Entenda isso de uma vez. Entenda isso. E ele disse que Deus trate esse povo como Deus trata com aquele ímpio. Ele fala aqui que Deus vinha tratar dos que se desviaram, aqueles que conhecem a verdade, que Deus vinha tratar deles, ou seja, Senhor, trata deles como tu tratas o ímpio. Ou seja, aqui é uma advertência para todos nós. Aqui é uma advertência para mim e para você. Estar atento contra as ciladas do inimigo. Gente, a gente olha o Salmo, 125, com apenas o quê? 5 versículos. A gente só faz ler por ler. Mas a gente não entende que a palavra de Deus ela é como uma cebola, né? Você lê ali um versículo, um capítulo, e ela vai desabrochando. Você vai pegando ali, você vai descobrindo outras coisas ali. A historicidade de onde aconteceu aquilo. Enfim, né? Você vai descobrindo coisas maravilhosas. Então o Salmo 125 não são só apenas 5 versículos simples, tem profundidade nesse versículo, nessa passagem, nesse número de 125 de Salmo. Amém? E dando continuidade aqui, meu querido, né? Aqui no final do verso 5, ele vem falar o que? Vamos ler aqui? Coloquei logo aqui. Que haja paz sobre Israel. Então este Salmo, né? Ele vem falar, né? Ele vem dizer o quê? O povo de Deus ele vem dizer que o povo de Deus nessa terra vai passar por aflições, mas nós temos que estar firmes como um monte, né? Resumindo esse salmo todo, você tem que ser firme, inabalável. Vir chuva, vir dificuldade, mas você tem que estar firme como uma rocha, firme como um monte, inabaláveis, né? Tem que confiar nas promessas do Senhor. Então nós estamos aqui, querido, mas nós não somos daqui, entenda isso. Nós estamos aqui, somos peregrinos, mas não somos daqui. Então, assim como Israel era cercado por inimigos, nós somos também Israel de Deus, entenda isso. Nós somos filhos do Eterno e nós estaremos sempre cercados por inimigos por todos os lados. Inimigos declarados e não declarados. O que é isso? Inimigos declarados é aqueles que dizem, que te fala que não gosta de ti, que não vai contigo e ponto final. Situações que estão ali, mostrando ventania forte, pessoas que não gostam de você, pessoas que não gostam, você faz de tudo para ser amigo, você faz de tudo para ajudar, mas ainda assim não gostam. São inimigos declarados. Inimigos não declarados, você precisa ter o dom do discernimento para saber quem são eles. São pessoas que estão ali, finge que te amam, finge que gostam de você, mas eles estão por trás, semeando para causar divisão dentro da tua casa, dentro da tua igreja, entre você e sua liderança, entre você e seus pastores, entre você e seus pais, entre irmãos, pessoas que semeiam confusões, são inimigos ali por trás que você não está vendo, mas está semeando, são inimigos não declarados. Peça para Deus te dar o discernimento de quem são essas pessoas. Para quê? Para você orar, para você saber quem está do seu lado, para você saber por onde você anda, onde você pisa, quem está entrando na tua casa. Você precisa saber disso. Você não pode entender, você precisa entender que você precisa pedir o dom do discernimento. Então eu quero dizer algo para você, querido. Persevere diante de todas essas pessoas, de tanta luta, tanta perseguição, tantas injustiças, tantas difamações contra a sua vida. Persevere, porque haverá um dia em que Deus vai fazer juízo.
Deus vai trazer juízo àqueles que estão oprimindo o povo de Deus. Deus vai trazer juízo àquele governo que estão oprimindo os princípios, querendo acabar com os princípios, os valores de Deus. Deus vai trazer juízo sobre aqueles, amém, que estão oprimindo você. Deus vai trazer juízo. O povo de Deus, querido, está guardado no Senhor. E naquele grande dia você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena eu suportar, valeu a pena eu não me desviar, valeu a pena eu continuar firme, acreditando que existe um Deus que me criou, porque ninguém, nada é criado por acaso. Então você vai dizer, valeu a pena eu ter acreditado, eu ter perseverado, ter colocado a minha esperança no Senhor, valeu a pena. E o Senhor vai dizer, você foi fiel, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Você venceu, servo bom e fiel, então persevere diante dessas dificuldades. Eu falei dessas atitudes, amém? Persevere, ore diante das adversidades, amém? Deus te abençoe. Shalom.